se inscreva no canal, curta e compartilhe. Temos vídeos novos todos os dias, 2 vezes por dia. A Mãe do Ouro Capixaba. Nas encostas da Serra de Pedra Azul, em Domingos Martins, os moradores mais antigos ainda cochicham sobre uma luz dourada que dança pelas matas nas noites de lua cheia. Dizem que a Mãe do Ouro, espírito ancestral guardião de um segredo enterrado sob séculos de terra e sangue. Dona Elvira, uma rezadeira de 90 anos, costumava avisar: quem segue o clarão sem rezar, perde a alma antes de encontrar o ouro. Na década de 1990, um jovem geólogo chamado Marcelo chegou à região para estudar a composição do solo. Atraído pelos relatos locais e obcecado por mitos folclóricos, Marcelo se encantou com a história da Mãe do Ouro. Aos poucos, sua missão científica virou uma caça desenfreada por algo que nem ele sabia se existia. E quanto mais se aproximava do mistério, mais seu comportamento mudava. Ele começou a ver coisas que os outros não viam: vultos dançando ao longe, vozes femininas sussurrando seu nome na madrugada, sombras de mulheres com olhos de fogo observando-o entre as árvores. Um dia, durante uma caminhada solitária, Marcelo presenciou tal clarão, uma chama dourada que serpenteava o ar como uma serpente flamejante. Sem pensar, seguiu a mata adentro. A mata parecia se fechar atrás dele. As trilhas sumiram. As árvores, antes conhecidas, agora tinham rostos nos troncos e garras nos galhos. Marcelo tentava manter a razão, mas a luz dourada o hipnotizava como um feitiço antigo. Ela dançava entre os arbustos e o atraía para as profundezas da serra, para um lugar que jamais aparecia em mapas. Quando deu por si, estava diante de uma gruta coberta por cipós e limo. O ar ali era denso, quase irrespirável. Um calor opressivo saía de dentro da terra. O clarão entrou pela fenda da caverna e desapareceu. Marcelo, suando e trêmulo, olhou para trás, mas tudo o que via agora era escuridão. O mundo havia sumido. Antes de entrar, ele ouviu um sussurro: "Você cruzou o limiar. A mãe espera por você." A voz era suave e ameaçadora, como o canto de uma sereia que sabe o fim da história. Com o coração disparado, ele deu o primeiro passo para dentro da gruta, e o que encontrou ali não era deste mundo. A escuridão no interior da gruta parecia viva. Era como um véu pulsante que tentava agarrá-lo, testando sua sanidade. Marcelo tateava as paredes frias, enquanto o chão vibrava com um murmúrio distante, como um cântico em uma língua esquecida. A luz dourada reapareceu, mas agora parecia mais densa, quase líquida. Ao fundo da caverna, surgiu uma mulher de cabelos flamejantes e pele dourada, com olhos como carvões em brasa. Ela flutuava alguns centímetros acima do chão, e seu vestido se movia como fumaça. Marcelo congelou. A Mãe do Ouro o encarava. E sorria. "Você veio por ganância, mas o ouro aqui cobra seu preço", ela disse. Ela tocou o peito dele com um dedo reluzente, e imediatamente Marcelo viu imagens em sua mente: homens enlouquecidos cavando sem parar, cadáveres enterrados sob o solo da serra, e rituais antigos feitos em oferenda a uma deusa esquecida. A Mãe do Ouro era mais do que um espírito, era um contrato ancestral, uma punição para os que ousavam cobiçar demais. Marcelo tentou correr, mas seus pés afundaram no solo, como se a terra o estivesse engolindo. Vozes começaram a ecoar nas paredes da caverna, lamentos, gritos e súplicas em línguas mortas. Ele caiu de joelhos, e lágrimas escorreram de seus olhos. Tudo que era racional em sua mente começou a desmoronar. A Mãe do Ouro aproximou-se e sussurrou em seu ouvido: "Você não sairá daqui com nada, mas deixará tudo de si." Em seguida, desapareceu, e o clarão que o guiava se desfez como poeira dourada. A gruta se fechou ao redor dele. Marcelo gritou, mas o som não ia além das paredes. Ele havia se tornado parte do segredo. Dias depois, moradores da região encontraram seus equipamentos abandonados à beira da trilha. Seu nome virou lenda. Uns dizem que ele se perdeu e foi devorado por onças. Outros afirmam que foi levado pelos espíritos. Mas Dona Elvira apenas balançou a cabeça. Ele achou o que não devia. A história de Marcelo se espalhou como um incêndio pelas cidades próximas. Curiosos, caçadores de tesouros e até canais de TV passaram a visitar a serra.
Todos queriam provar a existência da Mãe do Ouro, mas poucos conseguiam sequer avistar o clarão. E os que viam, voltavam mudos, transtornados ou simplesmente não voltavam. Um grupo de 4 amigos de Vitória resolveu enfrentar o mito em 2003. Levaram câmeras, lanternas, GPS e um drone. Riram das advertências e zombaram das velhas rezadeiras da região. Montaram acampamento próximo à trilha da Pedra Azul e esperaram a noite cair. Tudo era brincadeira, até a luz surgir. Ela veio lenta, rastejando entre as árvores como um bicho feito de ouro derretido. Eles a seguiram sem pensar, deixando para trás mapas e equipamentos. O GPS falhou. O drone caiu. As câmeras gravaram apenas estática. Apenas um deles voltou, dias depois, caminhando pela BR-262, coberto de terra e com os olhos vidrados. Ele foi internado num hospital psiquiátrico de Cariacica. Os médicos disseram que ele havia sofrido um colapso nervoso. Mas nas noites de lua cheia, ele gritava em transe: "Ela tem rosto de fogo. Ela vive no ouro. A terra canta o nome dela." E depois chorava, como se carregasse o peso de séculos nos ombros. As famílias dos desaparecidos tentaram abrir buscas, mas nenhuma autoridade quis entrar fundo na mata. Um policial local, mais corajoso, confessou: "A gente evita aquela parte da serra. Lá tem coisa que não é da alçada humana." A presença da Mãe do Ouro era temida até pelos mais céticos. Com o passar dos anos, trilhas foram fechadas, turistas desapareceram, e o turismo místico da região foi abafado. Mas a lenda cresceu nas sombras, como raiz de árvore antiga. E os que ainda sonhavam com riquezas fáceis continuavam indo e sumindo. Em 2010, uma empresa estrangeira tentou licenciar a exploração mineral da região. Geólogos detectaram depósitos promissores de ouro sob a serra. Ambientalistas protestaram, e os moradores alertaram sobre a lenda. Mas o dinheiro falou mais alto. A escavação começou. Em uma semana, 3 trabalhadores morreram soterrados. Mesmo assim, insistiram. Escavadeiras cavavam dia e noite, até que atingiram uma galeria subterrânea que não constava nos mapas. O ar lá dentro era pesado, e uma luz dourada parecia emanar das paredes. O engenheiro entrou para investigar e saiu correndo, com os cabelos brancos e os olhos opacos. "Tem algo lá dentro. Algo vivo. Algo que acordamos", ele repetia, trêmulo. No dia seguinte, o canteiro foi consumido por um incêndio inexplicável. Todos os equipamentos derreteram, e os documentos da empresa desapareceram. O projeto foi abandonado. A serra engoliu tudo de novo. Dona Elvira, já muito velha, mandou um recado à imprensa: "O ouro não é vosso. É dela. Sempre foi. E ela nunca dorme." Após esse episódio, ela nunca mais falou. Morreu semanas depois, sorrindo com os olhos fechados, como quem finalmente se reencontra com um antigo segredo. Desde então, a gruta nunca mais foi encontrada. Mas o clarão ainda aparece. Dizem que, ao invés de ouro, agora ele traz morte e maldição. A serra virou santuário, e a Mãe do Ouro passou a ser venerada por alguns como uma divindade, cruel, porém justa. Anos se passaram, e uma nova geração de estudiosos tenta entender os fenômenos da serra. Alguns afirmam que há energia telúrica acumulada no local. Outros apostam em alucinações coletivas. Mas uma antropóloga chamada Lívia começou a montar um mapa simbólico dos desaparecimentos e avistamentos. O que ela descobriu foi assustador. As aparições da luz seguem um padrão geométrico ligado a antigos mapas indígenas. A Mãe do Ouro, segundo ela, seria uma guardiã espiritual que protege uma antiga divindade escondida sob a terra, algo muito maior do que ouro. Uma entidade esquecida, aprisionada há milênios. Lívia tentou organizar uma expedição para refazer o caminho de Marcelo. Levou amuletos indígenas, oferendas e cantos sagrados. Mas sua equipe se dispersou logo no início, como se algo os desorientasse. Ela, sozinha, foi até o limite da gruta e deixou uma oferenda. O clarão apareceu, e parou diante dela. Por um segundo, ela viu a mulher dourada de olhos em brasa.
E, em vez de medo, sentiu respeito. A mãe do ouro não falou. Apenas ergueu a mão e desapareceu. Lívia voltou ao vilarejo com os olhos cheios de lágrimas. Desde então, virou guardiã oral da história, recusando entrevistas, mas protegendo os segredos da serra. A Pedra Azul continua lá, imponente. O clarão ainda aparece para os que ousam. E a Mãe do Ouro, silenciosa, espera. Talvez por arrependidos. Talvez por oferendas. Talvez por mais um tolo que queira enriquecer às custas de sua fúria. Mas ela jamais perdoa a ganância. E jamais esquece um rosto. Se você sente que essa história merece continuar sendo contada, considere nos apoiar no Apoia-se. Com sua ajuda, podemos trazer mais histórias sombrias como esta à tona, explorando os mistérios que assombram nossa imaginação. https://apoia.se/aleatoriode. Faça parte do nosso grupo secreto do Telegram, faça sua carteirinha de fã enviando um e-mail com o nome completo e foto para o e-mail aleatoriodoriginal@gmail.com.